Olá, amigos! Nós vimos nos vídeos anteriores algumas estratégias de Satanás para destruir a vida de um cristão. Nós começamos vendo que ele inicia esse trabalho com as coisas boas, gostosas, prazerosas, com as tentações. E quando o cristão ele consegue se conter e fugir dessa artimanha, Satanás então passa a trabalhar na parte da omissão. Como que ele faz isso? Ele entope a vida do cristão com ocupação, seja ocupação de trabalho, de problemas, de preocupações. Ele torna o cristão ansioso ou depressivo ou extremamente ocupado de tal forma que ele não possa trabalhar no reino. Primeiro ele não trabalhava porque ele estava em pecado com as tentações. Agora, se ele não está mais em pecado e tentação, então ele não pode trabalhar porque ele está extremamente ocupado. E nessa parte agora do silêncio, como é que ele trabalha? Nós vamos ver isso agora. Muito bem, nessa fase da artimanha, da estratégia de Satanás para destruir a vida de um cristão, o que ele faz? Ele trabalha com o medo. Vejamos o que está registrado na palavra de Deus em Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço em uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Satanás sabe disso, sabe dessa palavra, e ele trabalha no emocional do cristão. Então ele vai fazer com que, se ele conseguiu vencer a fase de fugir dos pecados, das tentações, se ele conseguiu vencer a fase de não ficar ensimesmado, ou seja, ele vai e se dedica à obra do reino, vai trabalhar para a glória de Cristo, vai praticar o amor ao próximo, então que esse cristão não pregue, pelo menos que ele não pregue, já que ele vai trabalhar, pelo menos que ele tenha vergonha, que ele não fale da palavra do Senhor, porque quando um cristão trabalha e prega, ele é um perigo, porque ele transforma a vida das pessoas, ele dá testemunho, ele anuncia o reino de Deus para as pessoas. Então, para Satanás, vale tudo para calar esse cristão. Ele vai trabalhar? Ok, mas que fique em silêncio. As memórias do pecado do passado, lá daquela primeira fase, precisam ser avivadas, precisam ser lembradas por alguém, por qualquer um que saiba daquele passado. E assim, o cristão, por vergonha, por temor daqueles seus erros no passado virem à tona e ele se tornar um escândalo, conforme disse a palavra anteriormente lida, então ele se cala, ele fica caladinho, ele não prega a palavra. Como é que Satanás faz então? Ele providencia que surja para esse cristão perseguição ou discriminação, e familiares e amigos deles que conviveram com ele vão começar a lembrar ele daquele tempo, daqueles erros, daquelas falhas, daqueles pecados, e com isso o cristão vai ficando constrangido, com medo de falar e ser exposto, e ele se tornar um motivo de escândalo para o seu próximo, para a sua igreja. Então ele fica quieto. Satanás não para. Ele começa com as tentações, ele vai com a opressão e agora ele vem com o silêncio. A pressão sobre o cristão só vai aumentando. Nessa fase em que o cristão trabalha, ele incomoda muito o inimigo, porque as suas obras podem falar. Pelo menos para Satanás, o agir, o trabalhar em silêncio é menos produtivo do que a palavra. Então ele prefere que, já que ele não pode conter o cristão, ele prefere que ele fique caladinho, que ele não pregue. O objetivo de Satanás é que o cristão, é que você fique lembrando dos seus pecados e não pregue. A maioria dos crentes que passam pelas duas primeiras fases, a da tentação e da omissão, quando chegam nessa fase aqui, eles têm grande dificuldade para seguir e evangelizar e pregar a palavra e ensinar a sã doutrina da palavra de Deus.
E o inimigo, tudo que ele quer é o seu silêncio. Agora, como é que a gente pode lutar contra essas artimanhas de Satanás? Bem, primeira coisa que a gente precisa fazer, eu errei lá atrás, arrependimento. Segunda coisa, confissão de pecado. E nós já falamos na primeira fase, o conhecimento da palavra de Deus, a oração, o jejum são muito importantes. Mas vejamos que está registrado no livro dos Salmos, capítulo 51, de 1 a 4. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Essa foi uma oração, um salmo escrito pelo rei Davi, quando ele se identificou em pecado e ele confessou os seus pecados. Esse é o primeiro passo para que o cristão vença essa etapa. E ele precisa conhecer a palavra, porque Deus é misericordioso. Veja o que Jeremias registrou no livro das Lamentações, capítulo 3, 21 a 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, confie no Senhor, é promessa dele, ele falou que é misericordioso. Misericórdia é não atribuir culpa, ou não penalizar aquele que se arrepende, ainda que ele mereça o castigo. Deus tem misericórdia e perdoa aquele que se arrepende e confessa seu pecado. Veja que está registrado em Salmos 32, de 1 a 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Portanto, não desanime. Satanás, ele persevera em tentar te destruir, mas você, conhecendo a palavra de Deus, sabe que Deus é misericordioso, e se houver arrependimento da tua parte, Deus perdoará o teu pecado e a vida segue. Continue conosco, nós ainda vamos falar de mais uma estratégia de Satanás para destruir um cristão, que é a fase da dor. Esteja conosco, fica firme no Senhor, Deus nos abençoe a todos, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.